Estamos de volta para a gente falar aqui sobre saúde e bem-estar, para falar sobre tuberculose, como eu disse, porque apesar de ser uma enfermidade antiga, a tuberculose ela continua sendo um importante problema de saúde pública. Hoje, dia 17 de novembro, é Dia Nacional de Combate à Tuberculose, que é uma doença infecciosa e transmissível. A doença ela afeta principalmente, prioritariamente, os pulmões, mas pode acometer outros órgãos também. No mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. A doença é responsável por mais de 1 milhão de óbitos. Isso por ano. Aqui no Brasil, mais de 84 mil novos casos são notificados, acontecendo aí aproximadamente 6 mil mortes anuais. Então, para falar sobre prevenção, tratamento, a gente vai conversar com o médico, que é clínico geral, Bruno Cavalcante. Bom dia para você, Bruno. Bom dia, tudo bem, Daniele? Bom dia a todos. Tudo ótimo. Bruno, primeiro a tuberculose, ela matando aí 6 mil pessoas por ano aqui no Brasil, é um número muito alto, né? Na verdade, quando a gente para ver números de tuberculose, a gente pega essa doença no foco mundial, a gente vai ver que a tuberculose, na história, ela matou mais do que o Covid. Então, é uma doença que a gente conhece há muitos séculos e é uma doença que realmente tem uma repercussão mundial gigantesca. E quem pensa que tuberculose é coisa do passado, com certeza tem que atualizar um pouquinho no Google, porque é uma doença altamente prevalente nos dias de hoje. Agora, como é que a gente pode fazer para ter um cuidado no contágio, já que ela é uma doença que a gente é transmissível, né? Como é que a gente pode fazer para se proteger da tuberculose? Quais são os sintomas que alguém aparenta ter para a gente ter mais cuidado? Você imagina que você está num carnaval e alguém está jogando aí confete pro ar, né, para cima. É quase impossível esse confete não cair em cima de você. A tuberculose tem uma relação muito parecida. Então, basta uma pessoa estar doente, conter o bacilo, que é uma micobactéria, isso é um tipo de bactéria. Quando essa pessoa vem a tossir, essa carga de bactérias se espalha pelo ar. E quem está em volta pode acabar se contaminando com a bactéria tuberculose. Isso não quer dizer que você vá adoecer, porque se você tem pouco contato, isso é, pouca exposição, se você tem um sistema imunológico competente, não toma imunossupressor, não é transplantado, não tem uma doença grave, não vive em asilo ou não tem HIV, você tem uma chance muito maior de não pegar a doença. Mas você pode sim receber o bacilo e conseguir evitar com que ele se multiplique. O principal sintoma da tuberculose é tosse. Mas, Bruno, tosse é uma coisa que todo mundo pode ter. Mas a tosse da tuberculose é um pouquinho diferente, porque ela dura muito tempo. É aquela tosse que passa de 15 dias a 3 semanas. Então, toda tosse persistente, acima de 2 a 3 semanas, precisa ser investigada. Ainda mais se essa tosse vier com perda de peso não intencional, com sudorese noturna, você acorda de madrugada e está aquele lençol molhado, com perda de apetite e com sangue no catarro. Qual é a diferença maior entre a tuberculose e a pneumonia? Porque elas são confundidas com frequência? Total, né? As duas doenças são bacterianas. A pneumonia é a bactéria típica e a tuberculose é uma micobactéria. Qual é a grande diferença? A pneumonia ela tem um curso muito mais rápido. O paciente ele piora em poucos dias e até às vezes em horas. E vem com febre alta, calafrio, aquela secreção esverde amarelada, amarela esverdeada, e o paciente tem uma tendência a ter que procurar emergência rapidamente. A tuberculose ela é mais indolente. O que é isso? Ela evolui de forma mais lenta. É aquela tosse que demora para passar, é aquele paciente que com o decorrer do tempo vai perdendo o apetite, vai amufinando, como o pessoal brinca no interior, né? Vai perdendo peso e vai ficando mais magro. Essa é a grande diferença. Obviamente, no começo é muito difícil a gente conseguir distinguir uma da outra e acaba confundindo bastante o colega médico, que muitas vezes começa a tratar a tuberculose como se fosse uma pneumonia. E aí, com o decorrer do tempo, que a gente vê, não era uma pneumonia, isso era uma tuberculose,
Então é muito importante o exame clínico, isso é o médico examinar o paciente, o exame laboratorial e o exame de imagem. Doutor, é mais comum crianças ou idosos serem acometidos ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ser acometida pela tuberculose. É como aquela questão que eu falei aqui do carnaval. Quando alguém Uhum. tosse, a micobactéria vai se espalhar pelo ambiente e todos que estão em volta vão se contaminar com a micobactéria. A questão é, se a gente for imunocompetente, é como se fosse um prédio, eu tenho um porteiro que funciona muito bem. Eu sou imunocompetente, então a bactéria não vai entrar. Agora, quando aquele porteiro está de folga, ou ele foi para o banheiro, ou ele está cochilando, a bactéria faz a festa. Mesma coisa é a micobactéria. Se eu não tenho um sistema de defesa, um sistema imunológico adequado, ou porque eu uso algum imunossupressor, ou porque eu uso corticoide em dose alta, ou porque eu vivo no asilo, ou tenho alguma doença crônica ou doença grave, é como se meu porteiro estivesse ali cochilando e a micobactéria que eu me contaminei vai acabar se proliferando e ela faz a festa quase sempre no pulmão. O pulmão quase sempre é o órgão que a tuberculose mais gosta. Não quer dizer que só tem tuberculose pulmonar, eu posso ter em qualquer parte do corpo, mas 85 a 90% acontece no pulmão. Pois é, isso que eu achei curioso. Ela acomete prioritariamente o pulmão, né? Mas como é que acontece quando ela afeta os outros órgãos? De que forma isso acontece? Uma pergunta muito boa, e aí eu vou começar respondendo por que acomete primeiro o pulmão. Porque a tuberculose, ela não passa num beijo de bochecha, porque eu dividi um prato, ou porque eu usei a toalha, isso não transmite a tuberculose. Tuberculose passa porque o contato por via aérea, a pessoa tossiu, ela expeliu a micobactéria e a outra pessoa acabou inalando. Como ela inalou, o principal local que vai é para as vias aéreas inferiores, isso é pulmão, por isso que o pulmão é o local mais acometido. Mas qualquer parte do trajeto eu posso ter tuberculose, tuberculose laríngea, tuberculose cutânea. Essa tuberculose pode aderitar a corrente sanguínea e fazer uma tuberculose de linfonodo, né, dar uma adenomegalia, aqueles gânglios maiores, e pode na corrente sanguínea se espalhar para qualquer parte do corpo, tuberculose renal, intestinal, e aí vai para qualquer canto que você possa imaginar. Mas o local mais comum é o pulmão, e os outros locais, quando eu tenho tuberculose, é um diagnóstico muito mais difícil, muitas vezes necessitando de biópsia. Eu preciso fazer a biópsia e pesquisar o bar naquele local para que eu possa dar o diagnóstico preciso e fazer o tratamento. Agora, os sintomas, quando eles saem do pulmão e vão para outros órgãos, eles são de que forma que a gente pode perceber? Normalmente vai depender do órgão. Então, a tuberculose cutânea, ela muitas vezes vai vir com uma forma de ulceração. Ela vai se confundir ali, como, por exemplo, uma leishmaniose ou uma doença fúngica, por isso que a biópsia é tão importante. Quando ela comete o linfonodo, o gânglio, que a gente chama de landra, né, no interior, também ele vai fazer só o crescimento do linfonodo e quase impossível distinguir de outras doenças que causam adenomegalia. Aí, de novo, quem vai nos ajudar é a biópsia com pesquisa do bar. Se ela vier no intestino, quase sempre vai evoluir com má absorção intestinal, confundindo muito com doença celíaca, com doença inflamatória intestinal. Mais uma vez, eu vou ter que ir para endoscopia ou colono e fazer biópsia para chegar ao diagnóstico. Na pleura, que é outro local que a gente costuma ver de vez em quando tuberculose, vai dar mais derrame pleural, que confunde muito também com as pneumonias complicadas e muitas vezes tem que ir para toracocentese para tirar um pedacinho da pleura e fazer um diagnóstico. São diagnósticos muito difíceis e às vezes demora semanas para o médico conseguir chegar nesse diagnóstico. Mas, como eu falei anteriormente, né, são doenças bem mais raras. Aí chegam a 2, 3% cada uma quando eu vou falar de tuberculose. Porque a grande maioria vai acometer realmente em torno de 90% o pulmão. É importante a gente ter esse cuidado em relação ao diagnóstico precoce, né, doutor? Quanto antes cuidar a tosse persistente. É muito comum no consultório o pessoal pensar, mas Bruno, são 6 meses de tratamento, a pneumonia trata com 5 a 10 dias, por que a tuberculose trata em 6 meses? Você tem que pensar que eu tenho que primeiro fazer uma guerra grande contra essa bactéria. Então, são 2 meses de tratamento intensivo com 4 drogas,
que é o famoso ripé. Essas 4 drogas vão fazer uma limpeza grande e eu tenho que depois deixar 4 meses de manutenção para evitar que esse bacilo ele volte a crescer. Mas essa doença ela é totalmente curável. Algumas décadas atrás, né, é uma doença que matou muita gente, uma doença que grandes escritores, grandes poetas morreram por causa da tuberculose, mas hoje ela é 100% curável. O que faz a grande diferença é diagnóstico precoce e correto, tratamento rápido e tem a parte do paciente também. Ele não pode interromper o tratamento. Ah, Bruno, eu fiz 15 dias e melhorei, minha tosse passou, parece que eu voltei a ser outra pessoa. Vou largar o tratamento. Não conseguiu matar todos os bacilos, ele vai acabar tendo novamente uma tuberculose pior, uma tuberculose resistente. Então é muito importante que o paciente tenha essa consciência e ele não interrompa de forma alguma o tratamento antes dos 6 meses. Perfeito. Então tá aí o alerta, as formas de proteção também são as que a gente conhece, né, doutor? Então, a partir do momento que você está perto de alguém que está contaminado, como ele fez essa analogia muito boa sobre os confetes de carnaval, todo mundo vai acabar pegando um pouquinho, né? Com certeza. E nós aqui no Brasil, que somos um país que temos uma quantidade enorme de tuberculose, é um dos principais países do mundo com tuberculose, é muito raro a gente não ter tido contato em algum momento da vida com alguém com tuberculose. Mas como o nosso sistema imunológico ele é muito competente, a gente acaba deixando aquela tuberculose ali guardadinha, às vezes num nódulo calcificado no pulmão, que muitos pacientes acham em tomografias aleatórias, e a gente tem que ter a suspeita, começou a tossir, tosse prolongada, febre, perda de peso e sudorese, fazer exame lembrando de tuberculose, lembrando que é completamente tratável e completamente curável. É tratável e é curável, eu preciso só ter esse cuidado aí com o diagnóstico, com o tratamento também, respeitar o tratamento. Olha, eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade de conversar com a gente. A gente conversou com o médico clínico geral Bruno Cavalcante. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço.